Esta é a 15ª aula de Biomecânica, onde vamos basicamente rever o que se viu na última aula. As tensões bidimensionais, como eu disse quando introduzi o assunto, podem ser aquelas tensões que estão aplicadas em objetos que têm uma forma membranar, por exemplo, mas não necessariamente. Pode acontecer que tenhamos um objeto normal, tridimensional, e os elementos de matéria desse objeto estarem sujeitos, ou neles poderem representar tensões que não contêm componentes segundo um dos eixos. Reparem, a tensão que eu aqui posso marcar é uma tensão que está na face 2 e aponta na direção 3. Pois bem, esta tensão não existe, tal como não existe esta outra tensão, por exemplo aqui, esta tensão seria a tensão na face 1, que é uma face perpendicular ao eixo do X, na direção 3. E, muito menos, existe esta tensão aqui. Aliás, na face 3, que é a face perpendicular ao eixo dos X3, dos Zs, não existe tensão nenhuma, nem esta, nem esta, nem esta. Estas tensões não existem. Ou seja, no caso das tensões bidimensionais, nós temos uma tensão normal segundo a face 1, é σx. Temos uma tensão normal segundo a face 2, é σy. E temos uma tensão transversa, que está aqui representada por tau, y de x, que é o mesmo de tau xy. Nós sabemos que o tau, aqui estou a representar por tau, às vezes usa-se sigma, às vezes tau, portanto, o tau yx é igual ao tau xy. E isto é o elemento de matriz sigma 1,2. E o sigma 2,1 é igual ao sigma 1,2, e por isso as únicas tensões que estão aqui representadas são estas, que são as únicas que existem. Não há tensões com componente segundo o eixo dos Zs, nem na face perpendicular ao eixo dos Zs. Este desenho aqui ao lado mostra a rotação que nós efetuamos já na aula anterior dos eixos coordenados e vimos que, fazendo essa rotação, todas estas componentes da tensão mudam, ou seja, este tensor que aqui está indicado passa a ser sigma linha 1,1, sigma linha 1,2, sigma linha 1,2, sigma linha 2,2. Até que a certa altura há um ângulo para o qual este que aqui está é nulo. Quando o sigma 1,2 é nulo, nós dizemos que esse θ corresponde à orientação dos eixos, de tal forma a que esses são os eixos principais e o tensor está diagonalizado. Mas vou passar agora ao modo de apresentação para referir então aquilo que acabamos de ver ainda agora. Se tivermos uma membrana ou um corpo, não tem que ser necessariamente uma membrana, pode ser um corpo sujeito apenas a forças no plano, então o tensor das tensões tem esta representação. Esta é uma representação possível, sigma 1, sigma 2, sigma 2,1, sigma 2,2, com uma coluna e uma linha de zeros, representação possível, e esta era a representação que estava a ser usada na figura anterior. Nós, usando esta notação ainda mais simplificada, reparem, sigma x, sigma y, agora quer dizer sigma 1, sigma 2,2, e o tau quer dizer o sigma 1,2. É a chamada tensão transversa ou tensão transversal. Portanto, este é o tensor das tensões num dado sistema de coordenadas. Aquilo que nós agora vamos fazer, e que já fizemos na aula anterior, é mudar das coordenadas xy para as coordenadas x' e y', através de uma rotação, que é uma transformação ortogonal, descrita pela matriz alfa, que tem esta forma quando a rotação é em torno do eixo dos Zs de um ângulo θ.
Então, um vetor de componentes xy transforma-se num vetor de componentes x', y' por aplicação desta matriz alfa que aqui está indicada. Já o tensor das tensões, como é uma matriz, como é um tensor de segunda ordem, tem uma transformação que é dada por esta expressão, e tudo isto foi desenvolvido na aula anterior. Fizemos esta conta desta matriz pela matriz de rotação transposta, e depois tínhamos que multiplicar ainda à esquerda pela matriz de rotação, ou seja, há aqui muito produto matricial a fazer, mas o resultado é aquele que obtivemos na aula anterior, e que é o seguinte: um resultado em que intervêm as componentes originais, σx, σy e τau. Eu recordo que o tau é a outra designação que estamos a dar a sigma 1, 2, da mesma maneira que o sigma x é a outra designação que estamos a dar a sigma 1, e o sigma y é a outra designação que estamos a dar ao sigma 2, 2. É uma notação mais leve, porque a matriz também é mais simples, é uma matriz 2 por 2, só tem 3 elementos relevantes, que é os da diagonal e o fora da diagonal. Uma matriz assimétrica é o mesmo, portanto o sigma 2 é igual ao sigma 2, 1. Temos esta expressão, depois usamos estas igualdades da trigonometria, conhecidas da trigonometria, inserimos estas igualdades nas expressões de cima, designadamente nas que estão aqui marcadas com esta oval a vermelho, e o mesmo se passa para as outras expressões, e obtivemos expressões para sigma' 1, 1, para sigma' 2, 2 e para sigma' 1, 2. E essas expressões são exatamente estas que aqui estão em baixo. Portanto, isto foi obtido na aula anterior, e estou a escrevê-las aqui numa notação mais compacta. E essa notação mais compacta é a seguinte: na aula anterior eu tinha para este termo sigma 1, 1 mais sigma 2, 2 a dividir por 2. E tinha para este termo sigma 1, 1 menos sigma 2, 2 a dividir por 2. E tinha para este termo sigma 1, 2. E portanto, claro, este termo aqui era sigma', 1, 2. Se virem os apontamentos, o vídeo da aula anterior, vão ver que esta foi a notação. Porquê é que eu agora estou a usar esta notação? Porque é uma notação mais compacta. Aqui o sigma com a barra em cima é a média das tensões normais iniciais. O delta sigma é a diferença dessas tensões, sigma 1 menos sigma 2, 2, a dividir por 2, e portanto essa notação é mais compacta, e o que se trata agora é de estudarmos a dependência destas tensões com o ângulo θ. Nós já sabemos que elas dependem do ângulo θ desta maneira. Dependem de cosseno 2θ, seno 2θ, aqui seno 2θ, cosseno 2θ, é sempre assim que elas dependem, ou seja, hão de ser funções sinusoidais quando se representam em função do ângulo θ. Aqui temos nós o nosso elemento de matéria a rodar. Ele roda segundo o eixo dos Z's, como aqui está indicado, o Z' coincide com o Z, e roda de um ângulo θ. Se representarmos agora para um caso concreto, olha, considerei esta tensão bidimensional numas unidades quaisquer. Atenção, nós estamos sempre, quer em deformações, quer em tensões, a falar em quantidades que são pequenas. Portanto, estes 150, 50 são para ser vistos como quantidades pequenas num certo sistema de unidades. Dito isto, vamos representar a função, como é que era? Era a função sigma', estas que aqui estão, em função de θ, e a sua representação em função de θ é dada por estes gráficos. Olha, o sigma'(x) é a curva a preto, o sigma'(y) é a curva a vermelho, e o τ'
é a curva azul. Ou seja, para cada ângulo há um certo valor para cada uma destas quantidades. Mas já há aqui um facto curioso. É que o tal linha, ao contrário dos outros, que podem passar ou não por zero, o tal linha garantidamente passa por zero. Há um ângulo para o qual o tal linha é zero. Ora, se o tal linha é zero para esse ângulo, isto significa que esta matriz passa a escrever-se, agora como sigma-linha e para esse ângulo, na forma 0, 0, e agora aqui devo colocar o valor de sigma-linha x neste mesmo ponto. E aqui o valor de sigma-linha y neste mesmo ponto. E para este ângulo, a matriz sigma fica diagonalizada. Esta é uma maneira de diagonalizar sem resolver sem impor que o determinante do característico é zero e, portanto, o que nós estamos a fazer é uma rotação e ver qual é o ângulo que anula a componente fora da diagonal. Mas é interessante continuar a seguir estas curvas. Olhem, a certa altura, o sigma-linha x e sigma-linha y ficam iguais. Elas ficam iguais, curiosamente, quando o tal linha é extremo. Ou seja, quando o tal linha é um extremo, olha, aqui volta a ser outro extremo de tal linha. Estes voltam a ser iguais. Quando o tal linha é zero, então o sigma-linha x e o sigma-linha y têm eles próprios um extremo. O tal linha ser zero significa que rodamos para o sistema de eixos principais. E nesse caso, o sigma-linha x e o sigma-linha y são máximos. Nós tínhamos visto isto de uma maneira apenas analítica, menos visual na aula anterior. Agora estamos a ver, através da dependência das funções, das tensões com o ângulo θ, estamos a ver que quando a tensão transversa é zero, para um referencial em que ela seja zero, as outras são extremos, ou seja, do ponto de vista matemático, um é um máximo, o outro é um mínimo. Atenção, do ponto de vista matemático, do ponto de vista físico, o mínimo pode ser negativo e ter um valor absoluto maior do que o máximo. Vamos supor que o máximo é 1 e o mínimo é menos 5. Bem, do ponto de vista da intensidade das tensões, o menos 5 é maior do que 1, como é evidente, porque o módulo de menos 5 é 5. Por isso, às vezes, é preciso um pouco cuidado com a linguagem, e que é uma coisa que nós, por vezes, não temos e chamamos máximos a tudo, querendo dizer que são extremos de facto. Máximos ou mínimos. Nós vamos, então, concluir dos slides anteriores. Quando o tal linha é zero, o sigma-linha x e o sigma-linha y são extremos. As tensões estão de novo aqui dadas. Aqui volta a acontecer a mesma coisa, e isto significa que o sigma máximo e mínimo é dado por esta expressão que foi obtida na última aula, em que o delta, este delta sigma, recordo-vos, era sigma 1,1 menos sigma 2,2 a dividir por 2. Nós até escrevíamos isto como sigma 1 menos sigma 2,2 ao quadrado a dividir por 4 e escrevíamos este como sendo sigma 1,2 ao quadrado. Portanto, temos um máximo com o sinal mais, temos um mínimo com o sinal menos, mas estas são as tensões normais, máxima e mínima. Essas tensões normais máxima e mínima ocorrem quando o tal linha é igual a zero. No caso de ser agora a tensão transversa a ter um extremo, ou seja, a ser um mínimo ou a ser um máximo, do ponto de vista matemático, isso quer dizer que a derivada do tal linha em ordem a θ é zero. Olhem, este tem derivada zero neste ponto, e verificamos que nessa situação as duas tensões normais
sigma linha 1,1 e sigma linha 2,2, ou nesta notação, sigma linha x, sigma linha y, essas tensões normais valem exatamente o mesmo. Quando a tensão transversa tem um mínimo ou um máximo, quer isto dizer que esta tensão é extrema, ou ela é máximo, ou ela é mínimo, que é simplesmente o simétrico do máximo. Quando isso acontece, então as tensões normais aplicadas nessas faces são tensões iguais uma à outra. O sigma linha x é igual ao sigma linha y. Também obtivemos esta expressão, é o ângulo para o qual isso acontece, embora na última aula isto aparecesse escrito assim, eu estou aqui a escrever isto que é para poderem fazer a comparação plena. A dividir por 2 sigma 1, 2, menos esta era a tangente de 2θ. E era igual a esta expressão, que está aqui reproduzida. Na aula anterior, nós concluímos, mesmo no fim da aula, que o tal era máximo ou mínimo quando era dado por esta raiz quadrada, sigma 1 menos sigma 2, 2 ao quadrado a dividir por 4, mais sigma 1, 2 ao quadrado. O que é que nós agora temos? Pois, exatamente o mesmo, não se esqueçam que o delta sigma é sigma 1 menos sigma 2, 2, ou sigma x menos sigma y, a dividir por 2, e o tau é sigma 1, 2. Portanto, em resumo, vimos que quando o tau linha é zero, estamos no sistema de eixo principal e as tensões normais são extremas. Uma é máxima, outra é mínima. Quando o tau linha é extremo, isto é, quando o tau linha tem um valor que é máximo ou mínimo, então o sigma linha x e o sigma linha y têm exatamente o mesmo valor. Nós podemos usar uma construção geométrica chamada círculo de Mohr, isto eu já não falei na aula anterior, e esta construção geométrica permite-nos visualmente obter tanto as tensões normais extremas, máxima e mínima, quanto a tensão tangencial máxima. Para isso, nós seguimos um procedimento, e este procedimento consiste no seguinte: dada uma matriz que representa o tensor das tensões, é uma matriz com 3 elementos independentes, que este e este têm que ser necessariamente iguais, tanto obriga a simetria da matriz sigma. Dada esta matriz, nós vamos considerar 2 pontos de coordenadas tensão normal segundo x, tensão transversa, e um ponto B, que é a tensão normal segundo y, tensão normal segundo y, e menos a tensão transversa. Estes são os pontos A e B que vamos representar num referencial cartesiano em que o eixo dos y, o eixo vertical, é o eixo onde se representam as tensões transversas e o eixo horizontal é onde se representam as tensões normais. Então, repito, tensões transversas na vertical, tensões normais na horizontal. Sim, o A e o B estão trocados, não? As coordenadas, no círculo. Aqui as coordenadas estão mal, não é? Vamos então retomar. Bom, nesta imagem, nós temos então, na vertical, as tensões transversas, na horizontal, as tensões normais. O ponto A tem coordenadas sigma x tau e o ponto B tem coordenadas sigma y menos tau. Portanto, aqui temos no ponto A
sigma x tau e no ponto B, sigma y menos tau. Representamos estes pontos A e B, unimos-los. Aqui é crucial este sinal menos. Atenção, o que nós estamos a fazer é uma construção gráfica que apenas permite diagonalizar graficamente uma matriz, não é mais do que isso. É uma construção interessante. Temos o ponto A, que tem estas coordenadas, o ponto B, que tem então as coordenadas sigma y menos tau. E vamos agora unir os pontos A e B. Ao unir os pontos A e B, encontramos o ponto médio, que está sobre o eixo dos sigmas, naturalmente, por causa da construção. Notem que escolhemos tau e escolhemos menos tau. Então, o ponto médio do segmento AB tem que estar obrigatoriamente sobre este eixo horizontal sigma. E o que vamos fazer é determinar este ponto e agora vamos traçar um círculo de raio, se este for do ponto, sei lá, C, de raio CB, que é igual a CA, é a mesma coisa. E traçamos um círculo com centro em C. E este círculo, que está aqui representado, chama-se o círculo de Mohr. O que é que ele nos permite encontrar desde logo? Olha, encontrar este ponto, ponto D, e o ponto E, que são os pontos de tensão normal máxima e mínima. Este ponto aqui era aquele ponto a que nós chamávamos sigma linha X. E este aqui é o sigma linha Y. Mas mais, permite-nos encontrar, se sobre a vertical marcamos as tensões, permite-nos encontrar a tensão máxima. Então, máxima e mínima, que é igual a menos a tensão máxima. Está bem? Então, o que é que este círculo nos permite? Para já, como é que ele se constrói? Eu repito. Consideramos os pontos A e B desta forma. A, sigma x tau. B, sigma y menos tau. Marcamos-los num gráfico. Unimos esses dois pontos. Encontramos o ponto médio C, que há de estar sobre o eixo horizontal. Com centro nesse ponto, traçamos um círculo que tem raio CB e, portanto, passa por A. Esse círculo interseta o eixo horizontal em dois pontos. Esses dois pontos correspondem às tensões extremas. A tensão máxima aqui, ó, esta tensão existe? Não. Esta existe? Não. Mas esta existe, olha, está ali. E esta aqui também existe? Ó, está aqui. Esta está até no ponto P. E esta é a tensão mínima. Olha, tensões abaixo da mínima não existem no material. No material só existem tensões entre este valor e este valor. Para tensões normais e para tensões transversas. Podem existir entre 0 e mais tau máximo. Ou então entre 0 e menos tau máximo. Eu quero fazer aqui uma nota sobre a questão dos sinais, que é uma coisa que normalmente preocupa muitos alunos. Nas tensões normais, a convenção de sinal é esta. Quando uma tensão normal é positiva, é uma tensão de extensão ou de tração. Eu estou a puxar. Quando ela é negativa, eu estou a comprimir. É uma tensão de compressão. Portanto, o sinal, no caso das tensões normais, é claro. Ou é de tração, ou é de compressão, se for positiva ou se for negativa. Já a tensão tangencial significa que ela é ou num sentido ou no outro sentido. Para a tensão tangencial, o que importa mesmo é o módulo, porque tanto faz que essa tensão seja para um lado ou para o outro. As tensões tangenciais podem ser muitas vezes designadas de máxima, quer este ponto aqui. Porque estamos a referir a quê? Estamos a referir apenas ao módulo
dessa tensão, que é efetivamente aquilo que conta quando, por exemplo, o material cede porque se ultrapassa a sua tensão transversa máxima que ele pode suportar. E depois não interessa se a tensão é para um lado ou para o outro. Interessa é que o valor, o módulo dessa tensão ultrapassou um certo limite, um certo limiar. Mas para já quero dar-vos outra representação que é muito útil no estudo das tensões bidimensionais. É o chamado elemento de matéria, que muitas vezes nós usamos em associação com o círculo de Moore para representar as tensões bidimensionais. Vamos supor que as tensões bidimensionais são apenas segundo os eixos dos x e dos y, podia ser segundo y e z, podia ser segundo x e z, mas não, é segundo x e y, e vamos representar aqui o elemento de matéria, e que no caso, uma vez que isto é bidimensional, deixou de ser um cubo, e é suficiente representar por um quadrado, ou melhor, deixou de ser um paralelepípedo e passa a poder ser representada apenas por um retângulo. Mas notem que, perpendicular aqui ao slide, existe um plano perpendicular, portanto, ao ecrã, e é o plano onde estão aplicadas as tensões, quer a tensão normal, quer a tensão transversa. Aqui estão as tensões aplicadas na face do lado A, aqui as tensões aplicadas na face do lado B, e há uma convenção de sinais que eu há bocadinho abordei muito pela Rami, que é a seguinte: quando a tensão normal é positiva, ela é uma tensão de tração. Isto é, se for segundo o eixo do x neste sentido, o sigma 1 é maior do que 0. E então, segundo o eixo dos y, se o sigma 2 for assim, também é maior do que 0. Estas são tensões de tração, que tendem a esticar, a alongar o material. Ao contrário, se as tensões forem assim, então o sigma 1 é negativo, tal como o sigma 2 é também negativo. Quanto às tensões transversas, a convenção é esta: se for para cima nesta face, é positiva. Se for para a direita nesta face, também é positiva. Notem que o momento que esta gera, que é assim, tem que ser igual e oposto ao momento que esta gera, que é assim, para o elemento estar em equilíbrio. Portanto, quando esta tensão é para cima em A ou em B é para a direita, então o sigma 2 é maior que 0. Se for assim. Mas se for assim, então o sigma 2 é menor que 0. É o que aqui está. Uma tensão normal de tração é positiva. Uma tensão normal de compressão é negativa. Uma tensão tangencial é positiva na face normal A1, se roda o material no sentido direto. Uma tensão tangencial é positiva na face normal a E2, se roda o material no sentido dos ponteiros do relógio. Claro que aqui a tensão tem que fazer rodar no sentido dos ponteiros do relógio, aqui tem que fazer rodar no sentido direto. Para quê? Para que estes momentos se equilibrem, e aliás é daí que resulta o facto do sigma 2,1, que seria este seria o sigma 2,1, ser igual ao sigma 1,2. O que é que acontece muitas vezes? Isso vai acontecer nas folhas de problemas. Então, quando temos um elemento de matéria, podemos representar isto assim. K é uma quantidade pequena. E já sabemos que quando construímos o tensor das tensões, o sigma 1 é 4K. O sigma 2,2 é menos 2K. Menos 2K porquê? Há uma tensão de compressão. Já o sigma 1,2 é 3K, mas agora com que sinal? Com um sinal negativo, porque são tensões que esta faz rodar no sentido direto e esta faz rodar no sentido dos ponteiros do relógio, que é contrário àquilo que está aqui convencionado. Muitas vezes, nós nem sequer nos damos ao trabalho de pôr ali um sinal menos. Podemos pô-lo. Também podemos pôr ali um sinal menos. Mas não há necessidade de o pôr.
O próprio sentido da tensão diz-nos qual é o sinal que ela deve ter no tensor das tensões. Vamos agora de novo relacionar isto com o círculo de Mohr, que aqui está representado. Olha, agora para os pontos A e B são os mesmos, só que estão exatamente noutra localização, não faz mal. Então, temos aqui o sigma 1,1 e o sigma 1,2. Definem o ponto A. Portanto, o A tem coordenadas sigma 1,1, sigma 1,2. E o B é dado por sigma 2,2 e depois menos sigma 1,2. Está bem? Então, o que é que nós fazemos? Traçamos uma reta que vai de A para B. Essa reta passa pelo ponto C. Ponto C, traçamos agora uma circunferência de raio CA. E encontramos os pontos sigma 1 e sigma 2. Obtemos assim, geometricamente, as tensões normais máxima e mínima. E depois ainda podemos obter no ponto D e no ponto E, interessa só um dos valores, o valor positivo, por exemplo, a tensão tangencial máxima. Esta tensão tangencial máxima é quanto? Olha, é o raio deste círculo. Daqui até aqui temos o raio. E quanto é que é o raio? É metade do diâmetro. E quanto é que é o diâmetro? O diâmetro é sigma 1 menos sigma 2 a dividir por 2. Portanto, ficamos logo ali com este valor para a tensão tangencial máxima. Mas podemos também obter as tensões normais para essa situação. As tensões normais para essa situação são a coordenada do ponto C. Qual é a coordenada do ponto C? A coordenada do ponto C é exatamente sigma 1 mais sigma 2,2 a dividir por 2. É a média. Portanto, a tensão em C é sigma 1,1 mais sigma 2,2 a dividir por 2. Nas folhas de problemas vai haver várias aplicações do que eu acabo de descrever. Parte-se normalmente de uma dada tensão, de um dado conjunto de tensões que estão sobre este elemento de matéria, nos pontos A e B. A partir daí nós podemos construir o tensor das tensões, sigma 1, sigma 2,2, sigma 1,2, sigma 1,2. Definimos os pontos A e B como sendo esta primeira linha, os pontos A, e o ponto B é o sigma 2,2 menos sigma 1,2. É assim que se constrói este gráfico. E a partir daí, está aqui dito, definem-se os pontos A de componente sigma 1, sigma 1,2 e B de componente sigma 2,2 menos sigma 2,1. Sigma 2,1 que é igual ao sigma 1,2, é a mesma coisa. Traçando-se um círculo, concentra em C, e o ponto sobre o eixo do X equidistante de A e B de coordenadas sigma 1,1 mais sigma 2,2 a dividir por 2, que mais não é do que a tensão no ponto C. Então, é a tensão quando as tensões transversas forem máximas. Finalmente, este é o último slide. Tenho aqui o raio. Quanto é que vale o raio? O raio vale AB, que é igual a BC, e quanto é que ele vale? Pois vale o sigma 1,1 menos sigma 2,2, vejam, é este cateto. Quanto é que vale este cateto? Este cateto é sigma 1,1, é a distância que vai daqui até aqui, é sigma 1, menos sigma 2,2, é a distância que vai daqui até aqui. Então, se eu as subtrair, fico com sigma 1 menos sigma 2,2. Sigma 1 menos sigma 2,2. É a distância que vai daqui até aqui. A dividir por 2. Portanto, a distância que vai daqui até aqui é sigma 1,1 menos sigma 2,2. A dividir por 2. Esta distância que vai daqui até aqui é sigma 1,2. Então, o raio de C até A é este cateto ao quadrado
mais este cateto ao quadrado, raiz quadrada. E quanto é que é agora o sigma máximo? Olha, o sigma máximo, que é o sigma 1, é este, vale daqui até aqui. Daqui até aqui. Ora, daqui até aqui é sigma 1 mais sigma 2 sobre 2. É a média. Mais daqui até aqui, que é o raio. Quanto é que vale o sigma mínimo? Vale daqui até aqui. Que é C menos R. Ou seja, é a distância daqui ao centro menos o raio do círculo de Mohr. E, voltando agora atrás, estão a ver o que é o sigma máximo e mínimo. É o C, é a coordenada do ponto C, que é este valor, é sigma 1 mais sigma 2 sobre 2, mais ou menos esta raiz quadrada, que é aquilo que designamos agora por R. Por isso há uma compatibilidade total entre o que acabamos de ver e o que estamos agora a ver. Da mesma maneira, a tensão máxima está aqui representada, esta tensão máxima, aqui, esta tensão tal máximo, mais não é do que o raio do círculo de Mohr. Então, o círculo de Mohr tem esta característica que é dá-nos não só, do ponto de vista geométrico, dá-nos não só as tensões máxima e mínima, como nos dá também a tensão máxima, que é simplesmente o sigma 1,2 máximo, mas não é do que o raio do círculo de Mohr. Embora também possa ser dado desta maneira. Olha, a distância, o raio é este diâmetro, sigma 1 menos sigma 2, a dividir por 2. Isto que aqui está também é outra forma de dar a tensão transversa máxima, que é aquilo que antes tínhamos chamado de tal máximo. Está bem? Portanto, na aula de hoje, basicamente repetimos aquilo que foi dado na aula anterior. Vimos esses resultados obtidos na aula anterior, para as tensões normais, as duas tensões normais, para a tensão transversa, em função do ângulo dela. E o que se adicionou a isso na aula de hoje foi uma maneira prática, uma maneira que tipicamente os engenheiros gostam, de, em vez de fazer os cálculos, analiticamente, fazem uma representação gráfica para imediatamente obter os valores, que são os valores interessantes, designadamente as tensões normais máxima e mínima, ou seja, extremas, bem como a tensão transversa máxima. Nos planos em que a tensão transversa é máxima, existem tensões normais. Só que as tensões normais aí são iguais, como este gráfico mostra. As tensões normais correspondentes aos pontos D e E é a tensão correspondente a C, ou seja, é a média das tensões iniciais. O que é diagonalizar uma matriz? É rodar o elemento de matéria de tal forma a que, no novo sistema de eixo coordenado, rodamos de θ em relação à direção inicial, de tal forma a que neste sistema só haja tensões normais. Não há tensões transversas. O que é curioso é que o ângulo neste elemento de matéria é sempre metade do que se passa no círculo de Mohr. Isto tem a ver com o facto que no círculo de Mohr nós tínhamos umas tangentes de 2θ igual a, já não sei, 2 sigma 1, 2 a dividir por sigma 1 menos sigma 2, 2. Aparece sempre 2θ. Tínhamos senos de 2θ, cossenos de 2θ. E por isso é que no círculo de Mohr os ângulos aparecem em dobro relativamente àquilo que aparece no elemento de matéria. Nós também vimos na última aula que as tensões tangenciais máximas eram obtidas a partir destas tensões normais próprias, fazendo uma rotação de 45 graus. Se eu agora rodar 45 graus neste sentido, então obtenho novas direções
E as direções perpendiculares a ela, as tensões transversas são máximas. Pois bem, inicialmente tínhamos os pontos A e B. Diagonalizamos. Diagonalizar foi encontrar este ponto e este. Isto é que é diagonalizar. Agora, rodamos 90 graus neste sentido. E encontramos a tensão transversa máxima. Ora, rodado 90 graus assim, é como rodado 45 graus desta maneira. Então, o que há aqui a reter sobre o círculo de modo e elemento de matéria é isto. No elemento de matéria, um ângulo corresponde a metade do que se passa no círculo de modo. Tá bom?